Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Quem é o Espírito Santo? Você já se fez esta pergunta? Muitas pessoas têm dúvidas sobre a identidade do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. Infelizmente, também ao longo da história, diversas heresias procuraram perturbar essa verdade a respeito do Espírito Santo. Mas hoje nós iremos mergulhar nas Escrituras e entender de uma vez por todas quem é o Espírito Santo e qual é o seu papel na vida do crente. Jesus prometeu enviar outro Consolador, alguém da mesma essência, da mesma natureza divina. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas sim a terceira pessoa da Trindade. Aquele que habita em nós, que nos ensina, nos guia, nos convence do pecado e que glorifica a Cristo. E na lição de hoje nós iremos explorar as verdades bíblicas sobre sua identidade, sobre sua deidade, sobre seus atributos e sobre as suas obras, desmascarando inclusive os erros antigos e modernos que tentam enfraquecer a nossa fé, a nossa compreensão e este ensino tão essencial para a nossa fé cristã. Então, fique comigo até o final, porque nesta aula você irá aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo e com certeza isso vai transformar o seu entendimento sobre o Espírito Santo. E claro, inscreva-se agora mesmo no nosso canal EBD Explicada 2.0. Ative o sininho de notificação para não perder nenhuma lição e compartilhe esse estudo com os seus amigos, tá bom? Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento que há na palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos então estudar a lição de número 9 e na lição de hoje nós falaremos sobre quem é o Espírito Santo. Meus irmãos, estamos diante de uma temática extremamente importante. Estamos falando hoje sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Lembrando aos irmãos que nós já falamos um pouco sobre a pessoa de Deus, né? Falamos sobre Deus, Deus Pai, Deus Filho, nos debruçamos sobre a teontologia e sobre a cristologia nas lições anteriores. E na lição de hoje nós iremos então trabalhar aquilo que na teologia sistemática nós chamamos de pneumatologia, ou seja, vamos estudar a doutrina do Espírito Santo. Obviamente, teremos em uma única aula uma exposição geral sobre a identidade, a deidade, os atributos e as obras do Espírito Santo. Mas nós iremos ter sim um conhecimento geral e amplo sobre a pessoa do Espírito Santo, qual o propósito pelo qual ele foi enviado para estar conosco. Tenho certeza que será de grande, mas de grande envergadura espiritual para a nossa vida, tá bom? Então hoje nós iremos estudar a lição de número 9, quem é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Nosso texto áureo, você já pode conferir também com a sua lição, lembrando a você que para estudarmos a nossa lição é necessário você estar aí nas mãos com caneta, tá bom? Caneta, tenha na mão a lição, tenha também à sua disposição a Bíblia Sagrada, tá bom? Estou aqui com a minha Bíblia também, ó. Importante você estar então com a sua Bíblia em mãos, para que juntos possamos, irmãos, estudar a palavra. Nosso foco aqui é entender, né, biblicamente, o que a Bíblia fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E você é nosso convidado para que juntos possamos refletir sobre esta importante temática, tá bom? Então pega um bloquinho de nota, pega a sua Bíblia, pega a sua lição e aí você vai fazendo as devidas anotações. O nosso texto áureo está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17. Ele está na versão NAA. Que é isso, pastor? É a Nova Almeida atualizada, que diz assim a palavra de Deus. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Queridos, quanto à verdade prática, o que é que você precisa entender? Só que na verdade prática nós já temos uma referência de que o Espírito Santo, ele é o Senhor. A palavra Senhor aqui
alguns escritores, eles entram em questões de debates porque não fica muito claro se Senhor aqui, a palavra Kyrios, é uma referência a Jesus ou se é uma referência a Deus. Mas uma coisa é certa, se é Deus ou se é Jesus, está dizendo que o Espírito é então divino, é divino. Então isso é muito claro aqui nesse texto. Há aqueles que dizem que é uma referência ao Senhor, outros dizem que é uma referência a Senhor é uma referência a Deus, outros dizem que é uma referência a Cristo. Ao meu parecer, dentro do contexto, nos parece Paulo estar se remetendo a Jesus, embora os argumentos sobre a referência a Deus sejam muito fortes, porque Paulo está tratando de um tema lá da antiga aliança, Paulo está tratando do momento em que Moisés subia ao monte e se apresentava diante de Deus, e quando descia, descia com o rosto brilhando. Então, dentro desse contexto, nos parece que Senhor aqui é uma referência a Yahvé, a Jeová, né? Ou a Javé, né? Uma referência aí a Deus. Mas, quando nós olhamos para o contexto também, nos parece apontar que é uma referência também a Jesus. E a segunda parte diz assim: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aqui Paulo está combatendo algumas ideias dos judeus que estavam ainda presos à antiga aliança, porque eles queriam ler, então, eles queriam fazer uma leitura acerca de Jesus e da sua obra, e até mesmo do Espírito do Senhor, né? Numa leitura ainda numa perspectiva do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então eles não conseguiam entender o espírito da lei. Eles liam a palavra, por exemplo, o Antigo Testamento, ainda à luz unicamente da letra da lei, mas não conseguia ver o espírito da lei. Então você vê que aqui nós temos Paulo falando que onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Mostrando então que nós devemos fazer uma leitura do texto ou estudar o texto agora à luz de Cristo. E aonde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, ali há liberdade, ou seja, podemos agora ler e entender Jesus, tá bom? À luz do próprio Cristo e não apenas da letra da lei em si. Nós podemos agora, quando nós vamos a Jesus, quando nós vamos à cruz, vamos a Cristo, nós podemos tirar o véu, como Moisés, quando ia a Deus, tirava o véu. Então agora você pode tirar o véu e entender, então, a missão e a obra de Cristo. A nossa verdade prática diz que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Ou seja, o autor ele vai se ater a trabalhar primeiro quem é o Espírito Santo, para que possamos, a partir do entendimento de quem é o Espírito, possamos então identificar algumas heresias antigas e algumas heresias modernas a respeito da sua pessoa. Então, para poder defender o Espírito Santo, se faz necessário, obviamente, conhecê-lo. E essa é a proposta, então, da nossa lição. Nós temos como leitura bíblica em classe João capítulo 14, verso 16 e 17, e também o verso 26, depois João capítulo de número 16, verso 7 ao verso de número 14. Leamos então nossa leitura bíblica em classe, tá bom? Abra sua Bíblia aí se você não tem aí a lição e vamos ler João 14, verso 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16, versículo 7 ao verso 14 agora, tá bom?
Nos diz assim, então, a palavra de Deus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém, queridos? Uma leitura muito forte, muito boa, um texto muito gostoso, né? Onde nos traz verdades muito preciosas a respeito do Espírito Santo. Lembrando aos irmãos que a gente vai entrar nesses versículos, em algumas porções dela, no corpo da nossa lição, tá bom? Então, no corpo da nossa lição, a gente vai trabalhando aí algumas partes desta passagem bíblica. O objetivo da nossa lição são três. O primeiro objetivo é mostrar o Espírito Santo como consolador. E, em segundo lugar, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E, por fim, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente ou na modernidade, tá bom? Então, esses são nossos três objetivos da nossa lição de hoje. E alcançando eles, a gente tem a lição aí, então, dada, completa, em nome de Jesus. Primeiro, vamos falar sobre o Consolador. Quem é o Espírito Santo? O próprio Jesus, ele diz, no verso 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Meus irmãos, esse texto de João, capítulo de número 14, verso 16, merece, então, uma exegese, uma análise mais detalhada, mais atenta, para que possamos assim ter uma compreensão melhor do texto. Veja, Jesus estava perto de ir à cruz, Jesus estava próximo de ser crucificado, e ele então vai falar ou vai pregar, né, ou orar, alguns tratam esse texto como oração de Jesus, pelos seus discípulos, e também uma instrução aos seus discípulos por meio da própria oração. Então você vê aqui que Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que ao voltar para o Pai, eles ficassem tranquilos, porque ele continuaria com a igreja, mas continuaria com a igreja por meio do Espírito Santo. Então, Jesus vai ao Pai, mas vai continuar com a igreja por meio do Espírito Santo. A palavra que aparece aqui para consolador, a palavra grega para consolador é a palavra parakletos. Esta palavra, paracleto, que faz referência ao Espírito Santo, ou seja, Jesus o identifica como o paracleto. A palavra paracletor, ela significa então consolador, ela significa então, segundo, né, o nosso autor vai inclusive detalhar isso no segundo subponto, que é então o termo que refere-se ao Espírito Santo, mas o dicionário de língua portuguesa afirma que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Então o termo paracletor é um termo, né, que vem de uma preposição para, que significa ao lado ou próximo, e kletos, que é uma referência, então, o kleo, que é uma referência a chamar, convocar, de modo que essa palavra significa, então, defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Então, veja, o paracletor, então, é o Espírito Santo, o Consolador, ele é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os seus discípulos, para fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Então veja, o
Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, ele é enviado por Deus para cumprir alguns propósitos. O Espírito Santo vem para cumprir alguns propósitos. E a gente vê aqui, por exemplo, que ele vem para ensinar os seus discípulos. Detalhe, o Espírito Santo nos ensina, tá certo? Os ensinamentos de Jesus. Veja que o próprio Jesus foi cauteloso em dizer que ele não viria para falar de si mesmo, mas viria para falar sobre os seus ensinamentos. Não é isso que fala a palavra de Deus? Que ele virá, então, e nos ensinará todas as coisas. Verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Entende? Essa ideia de que eu tenho o Espírito Santo e recebo novas revelações estranhas às Escrituras e, detalhe, contrária às Escrituras, não é uma perspectiva bíblica a respeito das obras do Espírito Santo, que a gente vai falar mais lá na frente. Mas veja que o Espírito Santo, irmãos, ele vai nos lembrar, vai nos ensinar aquilo que Jesus ensinou. Eu fico um pouquinho na dúvida sobre alguns movimentos dito de renovação espiritual ou de avivamento, onde, infelizmente, nós temos muito mover do Espírito Santo, mas esse mover, o dito, né, mover do Espírito Santo, mas este mover não leva as pessoas a conhecer os ensinos de Jesus, que é a missão, a obra do Espírito Santo. Ele veio para testificar de Cristo. Então, irmãos, quanto mais cheio do Espírito Santo, maior será o desejo do seu coração de comunhão, intimidade e conhecimento acerca de Jesus, inclusive de saber sobre os seus ensinamentos. Se esse mover que você julga ser do Espírito Santo não te leva a conhecer mais Jesus e os seus ensinamentos, e não leva você a testificar de Jesus, meu irmão, duvide desse poder. Duvide desta graça que você diz receber. Porque a presença do Espírito Santo em nós nos leva a conhecer mais dos ensinamentos de Jesus. Nos lembra os ensinamentos de Jesus. Há alguns ditos espirituais, né, que eu estou cheio do Espírito, eu vivo navegando no rio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo distante dos ensinamentos de Jesus. Distante das verdades ensinadas por Jesus. Não se traz à memória os ensinamentos de Jesus. Está errado, irmãos. Está errado. O Paracleto, o nosso advogado, o nosso defensor, o nosso auxiliador, o nosso ajudador, ele vem para nos levar a Cristo e aos seus ensinamentos e a testemunhar e testificar de Cristo, irmãos. Amém? Importante que se diga isso. Deixe-me também trabalhar o subponto 1, que fala outro consolador. A expressão outro aqui é interessante no texto porque a palavra outro que aparece na nossa Bíblia em português, há dois termos gregos para ele. Um é o termo grego allos, e o outro termo grego que é usado para outro é héteros. Então nós temos essas duas palavras. Qual palavra é usada por João aqui no capítulo 14 para outro? A palavra usada aqui não é héteros, diferente, mas é allos, que é então uma palavra que significa outro da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma essência. Então olha que interessante, quando Jesus diz assim, no verso de número 26, ou melhor, no verso de número 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro, aí temos a palavra allos, que significa outro da mesma espécie, da mesma essência, ok? Da mesma natureza, consolador, para que fique convosco. O que é que Jesus está dizendo, irmãos? Ele está dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas virá um que tem a mesma essência, que tem a minha mesma essência, que tem a minha mesma natureza, que tem a minha mesma natureza, essência, deidade, divindade. Ele está dizendo, eu vou enviar outro igual, entende? Então, esse texto aponta para a deidade de Jesus, para a divindade, ou melhor, para a deidade do Espírito Santo e a divindade do Espírito Santo. Então fica muito claro para nós aqui
através desta expressão. Aqui, inclusive, eu quero reforçar aos irmãos, talvez você diga assim, mas pastor, por que às vezes o senhor faz referência ao texto grego original, não porque o texto grego diz isso? É exatamente por essas questões, compreende? Se nós não estudarmos a língua original, a língua grega, a hebraica e o latim, para tentar entender alguns textos, veja que a gente não iríamos compreender. Imagine que alguém traduza outro por héteros, ou seja, por diferente. Então está dizendo que Jesus vai para o Pai, mas enviará alguém diferente. Inclusive, é o que se prega entre algumas seitas, entre algumas religiões, como por exemplo a Testemunha de Jeová, o próprio islamismo. Eles pregam sobre o Espírito Santo nessa perspectiva de que ele é um outro, é um héteros. Ele é um outro, mas não da mesma natureza que Jesus, não da mesma essência que Jesus, não coigual a Jesus. Então veja, é uma heresia, irmãos. Então é importante quando a gente vai na língua grega, porque nos ajuda, tá bom? A compreender melhor essas questões. Então veja, ele é da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma essência. Ok? Tranquilos? Diferente do que se prega e se ensina entre as testemunhas de Jeová, que usa para a palavra outro, ele usa aí a palavra héteros, que significa outro do usual, ou diferente. E aí vai na contramão daquilo que ensina o texto grego. Ok? Agora, queridos, o seu uso no Novo Testamento. Vejam, o termo paracletor, ele aparece 5 vezes no Novo Testamento. A palavra consolador aparece 5 vezes no Novo Testamento. Todas as 5 vezes eles aparecem nos ensinos do apóstolo João. 4 vezes aparece no seu evangelho, em João, e 1 vez aparece lá na sua primeira epístola. Então, a palavra paracleto aparece no Novo Testamento, em especial no livro escrito pelo apóstolo João. E além dele, o nome, além dos evangelhos, é aplicado lá em 1 João 2,1, que é a 5ª vez que aparece, e aparece com um sentido ali de... aparece a palavra no nosso português de advogado, mas no texto grego é a palavra, então, paracleto, ok? Lembrando aos irmãos, mais uma vez, que a palavra paracletor estar ao lado de alguém, ou se pôr ao lado de alguém, ou chamar para o lado, convocar para estar próximo, é o significado da palavra paracleto. É interessante porque essa palavra nos traz a ideia de que o Espírito Santo é alguém que nos chama para estar perto de nós, ou para estar perto dele, ou para estarmos nele e ele em nós. Então veja que o Espírito Santo habita em nosso coração. Queridos irmãos, o nosso ponto 1 traz com sinopse a seguinte expressão: o Espírito Santo é o nosso consolador, nosso auxiliador de todos os momentos da vida. Meus irmãos, isso nos conforta, porque você tem ao longo da sua trajetória cristã, da sua vida cristã, a presença deste outro consolador. Você tem a presença do Espírito Santo, que habita em nós, que está conosco. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso auxiliador. Ele é aquele que nos ajuda em todos os momentos da vida. Quando não temos apoio de mais ninguém, nós temos a presença do Espírito Santo nos ajudando, nos guiando em tudo. Amém, queridos? Tranquilos? Alguma pergunta sobre o nosso primeiro ponto, sobre o Consolador? Fazendo aqui um resumo. Outro, a palavra grega alos, significa da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma essência. Consolador, palavra grega parakletos, chamar, a palavra para estar ao lado ou estar perto, e a palavra kleor, que é chamar, chamar para perto. E o seu uso no Novo Testamento aparece 5 vezes, todas as vezes no Evangelho de João, 5 vezes nos escritos de João, 4 no Evangelho e 1 lá na sua epístola. Tranquilo? Vamos avançando? Vamos agora então para o nosso segundo ponto, que fala sobre sua deidade, sobre seus atributos e sobre suas obras. Primeiro vamos ver aqui a sua deidade. A palavra deidade aqui é uma referência à divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo. A gente falou tanto sobre a deidade de Jesus, não foi, que
ainda está na mente, mas aqui fala sobre a deidade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo ela é revelada também na Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse a gente percebe como o Espírito Santo está presente e o Espírito Santo então é o próprio, é também Deus, é também divino. Então veja, o Espírito Santo, né, é Javé. Você vê, por exemplo, irmãos, em várias passagens bíblicas em que no mesmo texto nós temos uma referência a Deus e logo após temos uma referência ao Espírito Santo dentro do mesmo contexto. Por exemplo, quando nós pegamos a passagem bíblica sobre Sansão, nós percebemos que o texto diz que o Espírito do Senhor possamente se apossou dele. Então veja, o Espírito do Senhor, fazendo referência a Deus, se apossou de Sansão. E é interessante que quando nós lemos Juízes 15, verso 14, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Mas quando ele foi traído por Dalila, depois de muita insistência, ele revela o seu enigma, e então ele é traído por Dalila, que chama os filisteus para prendê-lo, a Bíblia diz que Sansão fala assim, eu vou vencê-lo como das outras vezes, eu os venci. Mas a Bíblia diz que não sabia Sansão que o Senhor já se tinha retirado dele. Pastor, não entendi. No mesmo texto, no mesmo capítulo, diz que o Espírito do Senhor estava em Sansão, certo? Uma referência ao Espírito Santo. No mesmo texto, diz que Sansão não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Quem se retirou dele? O Espírito Santo ou o Senhor? Obviamente que o Espírito Santo e o Senhor é a mesma pessoa. Entende? Então, por isso que nós dizemos que o Espírito Santo ele é divino. Falamos e afirmamos da deidade do Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, também o texto de Hebreus, capítulo 3, verso 7 a verso 9, e Êxodo, capítulo 17, versículo 7, que é um texto paralelo, que também mostra a deidade do Espírito Santo. Veja que um texto fala do Espírito, mas o outro texto faz um paralelo falando do Senhor, sendo que está tratando do mesmo assunto. Então também é uma referência aí ao Espírito Santo. Vamos ver essa referência, irmãos, para que você possa compreender ainda melhor o que nós estamos falando, tá bom? Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 17, verso 7. Êxodo, abra a Bíblia, pega a Bíblia, é importante que você estude, né, e participe aqui também com a Bíblia na mão, tá bom? Êxodo, capítulo de número 17, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. 17, 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribar, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então veja, eles tentaram quem? Eles tentaram quem? O Senhor, não foi? Agora leia lá em Hebreus, capítulo de número 3, verso 7. Hebreus 3, verso 7. Lembre-se, os israelitas tentaram a quem? O Senhor. Agora veja Hebreus 3, verso de número 7. O que é que diz? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Olha aí. Entende? Então veja, Israel e o texto do Êxodo diz que eles tentaram o Senhor. Mas Hebreus diz que eles tentaram, não ouviram a voz do Espírito Santo. Percebeu? Então a Bíblia faz diversas referências dessa natureza, apontando para a deidade do Espírito Santo de Deus. Tranquilo? Importante que você veja, enxergue e tenha essa noção. Então veja que essa forma de apresentação ela é muito frequente na Bíblia. Inclusive você encontra no Novo Testamento também, lá em Atos capítulo 5, quando Pedro diz que Ananias e Safira mentiram a Deus, depois diz que não mentiste a Deus, não mentistes ao Espírito Santo de Deus. Né? Então veja, no mesmo texto nós temos uma referência de que o Espírito Santo é Deus e que ao mesmo tempo também uma referência de que ele é, então, o Espírito Santo, mentiu ao Espírito Santo. Então veja que esses textos nos mostram, abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 5, mais uma vez, para que a gente possa conferir o que nós estamos abordando, para que você entenda melhor a temática
que aponta o Espírito Santo como divino. Olha o que vai nos ensinar Atos, capítulo de número 5, verso 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisseis ao Espírito Santo? Okay? Verso 4. Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Percebeu? No verso 3, Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo. No verso 4, diz que ele mentiu a Deus. Ele mentiu a quem mesmo, na verdade? Bom, quando nós entendemos que tanto Deus como tanto o Espírito Santo é Deus e é também Deus, então a gente vê que ele mentiu à pessoa do Espírito Santo e também a Deus. Ou seja, nós temos aqui uma referência à Trindade. Nós temos aqui uma referência à deidade do Espírito Santo. Pedro o chama de Deus. Ou seja, eles são sinônimos. Não há no texto como se o Espírito Santo fosse uma pessoa, um ser separado e que Deus fosse um outro ser, uma outra pessoa separada, compreende? Então eles têm a mesma essência, a mesma natureza, são da mesma espécie. Tranquilos? Isso fica também muito claro nos atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem atributos que é exclusivo da divindade, de Deus, que é exclusivo de Deus. Por exemplo, vamos ver aqui os atributos. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, que Deus é, então, possuidor desses atributos. Quando nós lemos a Bíblia, percebemos que esses atributos que pertencem exclusivamente a Deus também estão presentes na vida do Espírito Santo. Então veja, a divindade do Espírito Santo é revelada também nos seus atributos. Em Romanos capítulo 15, versículo de número 19, mostra que o Espírito Santo ele é onipotente, ou seja, as Escrituras Sagradas ensinam que o Espírito Santo ele é a fonte de todo poder, ele é a fonte de poder e a fonte também de milagres, irmãos. Então veja que a Bíblia aponta para o Espírito Santo como um ser todo-poderoso. A Bíblia também mostra ele como onipresente, irmãos. Ou seja, é outro atributo incomunicável de Deus que também está presente no Espírito Santo. Isso mostra que ele é, então, divino. A onipresença, por exemplo, que é um atributo também exclusivo de Deus, conforme a gente vê lá no Salmo 139, versículo 7 a versículo 10. E veja que também o Espírito Santo é mostrado como aquele que conhece as profundezas de Deus, como a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e verso de número 11. A Bíblia também diz em Ezequiel, capítulo de número 11, versículo 5, que o Espírito Santo, irmãos, ele conhece o coração dos seres humanos. E aí você vê vários textos mostrando o conhecimento do Espírito Santo, que revela a sua identidade como um ser que tem aí a onipresença, ele é onipresente, ele é onisciente, ok? Ou seja, o Espírito Santo possui o atributo da eternidade, pois é chamado de o Espírito Eterno, ou seja, ele é o Espírito onisciente, onipotente, ele é o Espírito Santo onipresente, compreende? Então, irmãos, a Bíblia nos aponta claramente a divindade do Espírito Santo através dos seus atributos. É importante que nós venhamos ter também esta compreensão. Nós temos também as obras do Espírito Santo. Quais são as obras do Espírito Santo? Irmãos, são inúmeras obras. Você pode ler tanto o Antigo como o Novo Testamento e encontrar diversas obras que faz referência ao que é atribuído ao Espírito Santo. Veja, quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas, capítulo 1, versículo de número 35, a gente vê que foi o Espírito Santo quem gerou Cristo. Em Gálatas 6, 8, o Espírito Santo é quem dá a vida eterna. No Salmo 143, verso 10, Isaías 63, 14, diz que ele nos guia.
diz que ele é o Senhor da igreja, que ele é o santificador dos fiéis, e a Bíblia segue, irmãos, falando de vários atributos que pertencem, né, ou melhor, várias das obras do Espírito Santo, como por exemplo, ele habita no crente, ele também é autor do Novo Testamento, ele é o autor da vida, ele é o distribuidor dos dons espirituais. Você vê que o Espírito Santo é quem dá os dons espirituais, é ele quem distribui. E a Bíblia diz que ele dá de forma soberana, conforme lhe apraz. Então é ele quem dá os dons espirituais. Veja que essas são obras exclusivas, inclusive, de Deus, irmãos. Deus é quem é autor da vida, Deus é quem é o distribuidor dos dons espirituais também, conforme a gente vê lá em 1 Coríntios 12, que tanto Deus Pai, como Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles também concedem dons aos homens, ok? Então, queridos, essas obras evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai, ok? O Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Está muito claro para nós aqui no texto sagrado. A sinopse do ponto 2 diz assim: a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio dos seus atributos e das suas obras. Como ficou claro para os irmãos aqui, conforme nós falamos, tanto seus atributos, onisciência, onipresença e onipotência, quanto as suas obras revelam a divindade do Espírito Santo de Deus. Tranquilos? Ok? Podemos avançar? Então vamos aqui para o nosso terceiro e último ponto da nossa lição de hoje. Vamos dar uma olhada agora nas heresias antigas e novas, certo? O nosso autor, ele começa então falando sobre as principais heresias no que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Tem 3 heresias que são mais conhecidas que a respeito do Espírito Santo. Nós temos aí as primeiras heresias, que são os arianistas, nós temos os tropicianos e nós temos os pneumatomacianos. Pastor, o que vem a ser então cada uma dessas heresias? Bom, a gente não tem como se aprofundar detalhadamente em todas elas, mas, por exemplo, o que é que os arianistas pregavam? Eles pregavam que o Espírito Santo era criado. Eles diziam, olha, o Espírito Santo foi criado por Deus, é a obra-prima de Deus. Então, os arianistas, eles pregam, eles ensinam que o Espírito Santo é uma criatura e o seu principal defensor, né, Eunômio, que foi um dos arianistas mais radicais, ele considerava então o Espírito Santo a mais nobre criatura produzida pelo Filho de Deus e a pedido do Pai. Por isso que ele diz que o Filho é o criador do Espírito. Então eles afirmam isso. Ou seja, Anômio, seguindo aí as doutrinas de Ários e os arianistas, eles pregam que o Filho é o criador do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não é divino. Na linguagem aí dos arianistas, nas pregações e ensinos dos arianistas, o Espírito Santo não é divino, mas é a obra-prima da criação de Deus. Irmãos, isso é uma heresia, certo? Isto é uma grande heresia. O Espírito Santo é Deus, como a gente acabou de ver e de ouvir. Nós temos também os tropicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, que significa figura, e Atanásio assim a denominou por causa da exegese figurada deles. Eles diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Esse aqui, ele crê, né, que o Espírito Santo, no caso dos tropicianos, ele dá um passozinho além dos arianistas, e eles dizem que Jesus não apenas é um ser criado, mas Jesus é um anjo. Ou melhor, que o Espírito Santo não apenas é um ser criado, mas que o Espírito Santo é um anjo. Contudo, irmãos, não é bem assim que a Bíblia fala ou revela a respeito do Espírito Santo, ok? Não é. Então, é também uma heresia dizer que o Espírito Santo é um anjo. Há muitos pregando isso por aí, viu, irmãos? O sangue de Jesus tem poder, né? Não compreende o texto, não lê a Bíblia direito e aí vai distorcendo as verdades da palavra de Deus. E aí nós temos também os pneumatomacianos. Estes surgiram logo depois dos tropicianos. O termo pneu
pneumatomorrai, que vem da raiz, né, pneuma, que significa espírito, e morramai, que significa falar mal ou falar contra. Então, este é um termo, o termo pneumatomaciano é um termo usado para se referir àqueles que falam contra o Espírito Santo. E aí nós temos Eustáquio, né, de Sebaste, que foi o seu principal defensor, que pregava com veemência acerca da heresia, né, essa heresia pneumatomacianos. Então, irmãos, esse movimento, eles negavam também a divindade do Espírito Santo. Então, tanto os arianistas, como os tropicianos, como os pneumatomacianos, negavam, então, a divindade do Espírito Santo de Deus. Ok? Ô pastor, e esta heresia é pregada ainda hoje? Sim, irmãos, sim. Um exemplo é o testemunho de Jeová, que não crer que o Espírito Santo é Deus. Eles negam não apenas o Espírito Santo, mas eles negam inclusive a divindade de Jesus. O perigo, irmãos. Já imaginou? Perigo, negar a divindade de Jesus, eles erram feio. Por isso que eles precisaram, para sustentar essas suas ideias, precisaram ter a sua própria tradução. Não é assim? A tradução TNM, que é tradução Novo Mundo. Então eles precisaram literalmente ter a sua própria tradução para poder sustentar essas heresias, sustentar aí essas barbaridades, né, quanto ao Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo, ok? E aí nós temos também o Espírito Santo em outras religiões. Veja, irmãos, só que antes da gente falar sobre o Espírito Santo em outras religiões, deixe-me dar uma ênfase aqui no nosso subponto 2, que é onde o nosso autor ele pontua sobre as heresias na atualidade, não é assim? Ele diz que os grupos religiosos das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas, ou seja, eles dizem que o Espírito Santo é uma obra criada por Deus, é a obra-prima da criação de Deus, né, ou de Cristo. Então, eles negam aí a divindade do Espírito Santo. Por isso que a tradução Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, colocando a expressão. Então, Espírito com E minúsculo e a expressão santo também com S minúsculo. Então, veja, a expressão hebraica Ruach Elohim, que é o Espírito de Deus, que aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na Bíblia, né, da Testemunha de Jeová, como uma força ativa. Então, veja, quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus, né, a Bíblia, conforme o seu texto original, vem aí a tradução Novo Mundo, dizendo que ali se trata apenas da força ativa de Deus. Ou seja, irmãos, eles, infelizmente, distorcem a verdade do texto bíblico. Lembrando aos irmãos, eu não estou aqui para julgá-los, ou para maltratá-los, ou para xingá-los, né, mas estamos aqui esclarecendo, tá certo, pontos da sua doutrina que, infelizmente, eles pregam e ensinam e que se trata de uma heresia, ok? Não estou desmerecendo as pessoas que assim professam a fé, né, ou seguem as testemunhas de Jeová. Não estou aqui fazendo crítica a essas pessoas. Pelo contrário, por elas eu oro, por elas eu instruo e por elas eu ensino a palavra para que elas possam então descobrir a verdade e sair do engano, ok? A nossa lição ainda aponta para o Espírito em outras religiões. Veja, irmãos, em outras religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo ela é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, né? Ou seja, desses grupos hereges, de modo que nada há de novo debaixo do céu. Não se assuste com essas heresias que são pregadas na atualidade, porque elas, na verdade, já apareceram anteriormente, embora com outra roupa, né? E agora aparece com uma nova roupagem. Mas é importante, irmãos, você entender que essas heresias estão presentes na atualidade, ok? A expressão Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida por
traduzido na tradução Novo Mundo por força ativa, ok? Agora, irmãos, o Espírito Santo em outras religiões. Aí nós temos, em outras religiões, nós temos aí a religião islâmica, por exemplo. Eles pregavam, né, que, e aqui pense numa questão, irmãos, ali, os islâmicos, eles pregam que o Espírito Santo é então o prometido de Jesus, tá até aí tudo ok, mas que o Espírito Santo é Maomé. Meu irmão, olha então a discrepância, né, e o erro, né, teológico cometidos aí pelos seus seguidores. Então veja, o autor da lição diz assim, ó, os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam à palavra do Alcorão, atribuídas a Jesus, sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corônica como um cumprimento da promessa de Jesus fez da vinda do Consolador, o Paracleto. Então eles confundem a palavra Paraclitos, renomado, que significa renomado ou renomado ao redor, ilustre, com a palavra grega Parakletos. E assim, equivocadamente, eles concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Irmãos, isso aqui é de uma grandeza, sabe, herética. Porque eles dizem que Maomé é o Espírito Santo enviado por Deus. Meus irmãos, é um equívoco muito grande. Convém lembrar aí que a palavra paraclitos, que é usada por eles, sequer aparecem no contexto bíblico. Então é uma palavra que não aparece em lugar nenhum da Bíblia, irmãos. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Qual a resposta bíblica que nós damos, então, a esses questionamentos? Veja, Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Então já vai na contramão dos pensamentos aí islâmicos. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, ou seja, o Espírito Santo não vem e volta como era no Antigo Testamento, ele possuía para uma missão e depois saía. Ele vem e vai estar continuamente conosco e em nós, ok? Então trata-se, irmãos, de um ser que não morre, o Espírito Santo não morre, Maomé morreu, o Espírito Santo não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita conosco e estará em nós. Maomé habita nos seus seguidores? É isso que a Bíblia fala? Não, irmãos, então é equívoco, ok? E que quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testifica de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, que é o nosso Senhor. É um dos propósitos pelos quais o Espírito Santo habita em nós. É, então, testificar do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? O sinopse do nosso ponto 3, assim, os arianistas, os tropicianos, os pneumatomacianos procuravam ou procuram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo, irmãos. Por isso devemos estar, obviamente, alertas, ok? Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde os princípios. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer e fazer lembrar de tudo quanto o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Logo, nós concluímos que o Espírito Santo ele é divino. Quero fechar com esta frase para você, que diz assim: o Espírito Santo não é uma força impessoal, não é um vento, não é uma força, não é um poder, sem vida, sem identidade e sem atributo. Mas a terceira pessoa da Trindade, irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é igual com o Pai e com o Filho. Ele tem a mesma natureza, a mesma essência, a mesma qualidade. Amém?
Ele é também o nosso consolador, nosso paracleto. Ele é o nosso guia, o nosso mestre, que habita em nós e nos conduz à verdade. Amém, queridos? Tranquilos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Até aqui? Não? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando graça, uma boa aula para você, professora, você, aluno, e nós nos encontramos então na próxima semana, permitindo Deus. Fica na paz, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica 2.0, tá bom? Da EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fica na paz.